Sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta semana de atividades não presenciais. Essa semana eu só vou passar ao vídeo de análise econômica da aplicação de composto orgânico e oportunidades com a aplicação de adubação orgânica. E nós vamos também fazer uma atividade avaliativa. Eu vou passar uma prova para vocês fazerem e me entregarem no retorno das aulas presenciais. Tá certo? Então são previstas como atividade para essa semana essas duas atividades, que vocês assistam o vídeo, tá? E também façam a prova para poder a gente colocar como atividade avaliativa, contando na pontuação no final do curso. Tá? Então hoje nós vamos discutir uma questão que é muito importante dentro das propriedades rurais e é muito corriqueira hoje, principalmente no trabalho de extensão que a gente faz com a atividade leiteira, que é a possibilidade da gente incorporar no aumento da fertilidade do solo a adubação orgânica em grandes quantidades, ao ponto dessa adubação orgânica ser vantajosa para a rotina da propriedade, não só para a questão econômica, mas também para a viabilidade e a melhoria da operacionalização do trabalho. Tá? Nós estamos numa região aqui que ela não tem como a pecuária como atividade principal. Nós temos uma região cafeeira e normalmente na época onde há a maior necessidade de trabalho, que é a época de estacionalidade de produção, e onde o produtor vai precisar, naquela fase de transição e diminuição da produção de biomassa no pasto, fazer coxo, fazer suplemento volumoso para os animais. E isso aí é uma tarefa que dá um pouco de trabalho a mais na propriedade, e é justamente no período onde é o período da colheita do café, tá certo? Então, a possibilidade da gente fazer adubação orgânica e enriquecimento do solo, enriquecimento da fertilidade do solo em menos tempo, e aí nós temos por números práticos que a adubação orgânica ela adianta em até 5 anos, num só ano ela adianta a melhoria da fertilidade desse solo. Então a gente tem a possibilidade de, melhorando essa fertilidade, trabalhar com lotações em muitas propriedades, quando essas propriedades têm água, né? Trabalhar com lotações de inverno. E aí cria-se a possibilidade da gente trabalhar com a tecnologia que a gente chama de coxo zero, né? Ou seja, nós trabalhamos com um número de animais baseado na capacidade de suporte do pasto no inverno, e no verão a gente diminui algumas áreas, espalha mais os animais, para que o produtor não precise trabalhar alimentos suplementares. Tá? Então isso é uma possibilidade, além de muitas outras, quando a gente enriquece a fertilidade do solo, a gente melhora a fertilidade do solo, possibilitando maior produção por unidade diária, que é aquilo que a gente quer numa atividade econômica, principalmente ligada a grandes centros, e próximas de grandes centros, onde a terra é mais cara, tá certo? Então essa é uma das alternativas, principalmente para a atividade familiar, que salta muito aos olhos e que é muito importante a gente trabalhar, mas é muito importante a gente trabalhar qual é o benefício que o produtor vai ter com a inserção dessa tecnologia, dessa técnica, melhor dizendo, nas propriedades. Então eu achei interessante a gente discutir de forma objetiva aqui alguns pontos dessa adubação orgânica e principalmente como que eu vou argumentar no convencimento do produtor que essa técnica seria uma boa alternativa para ele, tá certo? Então essa é a base. Nós vamos falar rapidamente sobre o contexto. A divisão da aula vai ser isso, vamos dividir em duas partes. Vamos falar primeiramente sobre a importância da adubação orgânica e as quantidades de adubo orgânico mínimas que a gente preconiza para que a fertilidade do solo seja aumentada, tá? Dependendo do adubo orgânico. E depois nós vamos passar para a parte final da aula, que é a parte mais importante,
onde a gente vai colocar algumas ferramentas de cálculo para vocês, para que vocês possam argumentar a respeito da viabilidade dessa técnica. Então, esse é o objetivo dessa última parte, na parte de fertilidade de solo, para que vocês possam criar uma argumentação para trabalhar, principalmente nas unidades familiares, quando vocês estiverem fazendo consultoria. Então vamos lá. Adubação orgânica e discussão aqui, a principal viabilidade da adubação orgânica, né? Esse é o nosso tema e esse é o nosso objetivo com a discussão dessa parte. Bom, primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: qualquer técnica, qualquer coisa, qualquer informação, qualquer tecnologia que seja imposta, que seja colocada como novidade, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, e o produtor também tem que fazer, e o técnico também tem que fazer essa pergunta, é o que eu ganho com isso? Quais as vantagens dessa técnica para o meu negócio? Será que isso se encaixa no meu perfil de produção? Será que isso seria vantajoso para mim? Então a gente já mostrou nas partes anteriores que a gente precisa sintonizar cada uma das opções que a gente coloca para o produtor com o retorno que ele pode ter com essa opção. Então aí eu estou colocando um exemplo desse slide, isso é uma propriedade, um exemplo concreto daqueles cálculos que nós fizemos, né? Onde o produtor gastou R$ 7.779,40 com adubação de pasto numa área específica, né? Essa área de 0,4 mais 0,32 hectares, 0,72 hectares, e nessa área ele dividiu por 365 dias, isso real, deu um custo por dia de R$ 21,31. Ele trabalhou em média ao longo do ano com 8,6 vacas em lactação, dividiu isso por vaca, deu 2,48. Considerando um preço do litro de leite 90 centavos na época, ele calculou 2,56 litros por vaca dia. Então, o custo da adubação, um custo real, o que aconteceu realmente numa propriedade. Então, é um exemplo daquilo que eu passei para vocês, que vocês devem usar ao longo do dia a dia de vocês, na atividade de consultoria técnica e de extensão rural, tá certo? Então, é muito importante essa linha de argumentação. Com base nisso, o produtor, ele fala assim: poxa, eu vou gastar 2,56 litros de leite por vaca dia. A minha vaca vai produzir 15 litros, vai produzir 20 litros, vai produzir 10 litros. Então, uma coisa que é viável. Quanto que eu gastaria se eu fizesse colocasse essa vaca trabalhando com silagem de milho no coxo, tendo que colocar o concentrado? Não estou falando que no pasto a gente não coloca concentrado, tendo que colocar mais concentrado proteico, né, porque a silagem de milho ela é menos proteica que o pasto. Então, todas essas condições, todas essas colocações devem ser analisadas e transformadas na principal coisa que o produtor entende, que é o produto que ele está produzindo no dia a dia da propriedade. Tá? Então, isso aí é válido não só para o leite, é válido para qualquer tipo de produção animal, é válido para qualquer tipo de produção agrícola. Eu estou usando um insumo, eu estou usando uma técnica, eu preciso saber qual que é o retorno com o uso dessa técnica. Tá? Então, nesse ponto, eu acho muito importante a gente colocar as oportunidades com a adubação orgânica. Claro que o uso de esterco, o uso de composto orgânico é uma coisa secular, né? Tem muita, já não é de hoje que se fala nisso, que adubo orgânico é importante para as plantas e faz bem a essas plantas, e faz elas produzirem mais biomassa, faz elas produzirem mais. Uma das principais coisas, então, dentro do contexto da produção familiar, da propriedade familiar, é a possibilidade de aumento do suporte da pastagem, principalmente no inverno. É claro, pessoal, que nós vamos ter, se eu aumento a produção de inverno, eu vou aumentar 2 vezes mais a produção de verão, né?
Nós vamos ter condições aí, quando tem calor, quando tem luminosidade, de fazer aquela forrageira produzir muito mais, tá? Mas se a gente souber escolher a planta, se a gente souber manejar e trabalhar bem o enriquecimento de fertilidade, nós vamos ter bons resultados com isso. E aí o produtor, o único trabalho que ele vai ter é colocar concentrado durante a ordenha, ou colocar concentrado em determinadas horas do dia para os animais e abrir e fechar a tronqueira para poder disponibilizar os piquetes, ou trabalhando com pasta de contínuo, não sei, né? Qual que é a técnica que ele está usando na propriedade. Então isso aqui é uma grande possibilidade, e eu acho que viabiliza muito trabalhar uma pecuária com essa base, trabalhando fertilidade, conceito de fertilidade do solo, e muitos produtores que não se interessariam na atividade podem se interessar quando a gente fala isso. Você pode trabalhar apenas no piquete o ano todo. Se você tiver irrigação, se você tiver a possibilidade de fazer isso, seria uma grande vantagem você trabalhar com outras atividades, e isso é muito importante no contexto da agricultura familiar. Bom, então por que acontece isso? Porque nós temos, com o composto orgânico, quando a gente coloca em grandes quantidades, a gente eleva todos aqueles nutrientes essenciais, e de uma certa forma essa elevação ela é equilibrada. Ela é equilibrada e as perdas são menores. Por quê? Porque a liberação desses nutrientes pela mineralização, ela vai se dar ao longo do tempo, tá? Dependendo da condição do composto orgânico, nós vamos ter esses nutrientes de forma equilibrada e de forma alta. Então favorece aquela lei geral da adubação chamada de lei dos mínimos, tá? Isso é um dos grandes problemas que a gente tem quando a gente trabalha com fertilização de culturas tanto agrícolas quanto de culturas para produção animal. É o problema de quando você trabalha com a fertilização química, você não consegue equilibrar esses elementos. E o composto orgânico ele tem, de uma certa forma, todos aqueles nutrientes, macro e micronutrientes essenciais, e quando você eleva, você vai elevar tudo mais ou menos junto, né? Então isso é uma grande vantagem, e a gente consegue perceber que grande parte da estacionalidade produtiva ela vem desse desequilíbrio de fertilidade de solo, desse desequilíbrio de nutrientes essenciais que a planta pode aproveitar. Então isso, associado à escolha de uma espécie forrageira menos estacional, pode trazer grandes vantagens, junto com o manejo adequado, pode trazer grandes vantagens quando você trabalha a adubação orgânica. Isso a gente percebeu o seguinte: no oeste catarinense é uma região muito fria, aquela região ali perto de suinocultura, e região de, geralmente no inverno 4 graus, 3 graus, 0 graus, e foram visitadas algumas propriedades ali na região onde tinha suinocultura, e essas regiões elas tinham, os produtores tinham a pecuária como atividade companheira, né? E tinha o Tifton, e o Tifton é uma espécie que é da Geórgia, né? É uma espécie que ele é tolerante, o Tifton 85 é tolerante a geadas, é uma forrageira que ele é menos estacional do que os pânicos, do que muitos outros. Então, nessa região, eles começaram a ver que o Tifton ele absorvia grande quantidade de nutrientes do solo e produzia muito nessas regiões, mesmo durante o frio, e trabalhando com capacidade de suporte e lotações muito elevadas, mesmo quando a temperatura estava baixa. Então eles viram duas oportunidades. Primeiro, trabalhar com grandes lotações, mesmo numa época onde a produção de biomassa era mais baixa, por causa das condições ambientais, e também um principal problema que eles têm lá, que era a questão dos resíduos da suinocultura. Como é que eles iam aproveitar esses resíduos? Então eles viram um grande viés, uma grande oportunidade de fazer um saneamento ambiental utilizando forrageiras. Então aí, a partir disso,
A atividade de suinocultura, como a atividade de avicultura, que são atividades que têm uma certa organização, encadearam, principalmente naquela região, encadearam isso com a pecuária. Tá? Até algumas empresas começaram a ver a possibilidade de praticar a pecuária leiteira ou a pecuária de corte, principalmente a pecuária leiteira, que são propriedades menores, junto com a atividade de suinocultura, junto com a atividade de avicultura em outras regiões, tá certo? Então é uma grande oportunidade para trabalhar nessas regiões também que tem um grande problema de excesso de resíduo da suinocultura, e isso aí com certeza é um grande problema ambiental para eles, né? Então a gente está colocando oportunidades e está colocando também a questão de você ser ambientalmente correto. Isso é uma coisa muito interessante do seu ponto de vista da produção rural. Bom, aí é só um exemplo. Muitos podem falar, poxa, mas isso dá muito trabalho, né? Esse negócio de pegar composto, colocar nessa quantidade que precisa. Nossa, eu não quero fazer isso não, porque isso aí além de não ser muito cheiroso o negócio, né? Ele dá muito trabalho, porque as quantidades são muito grandes. Então, aí é um exemplo, né? Em Colatina, 2 meninas que tocam a propriedade lá, hoje estão produzindo lá em torno dos seus 500 litros de leite. Se não aumentou, né? Sítio as Amazonas, né? Ali em Baunilha, e elas tinham uma área de meio hectare de capim-mombaça e estavam trabalhando o composto orgânico. Chegaram nessa área de meio hectare trabalhar até com 12, 15 vacas, né? Em 0,5 hectares no verão, né? 12, 15 vacas por hectare, né? Se pensar isso aí. Então chegaram por causa de quê? Por causa da aplicação desse composto orgânico em grande quantidade, tá? Então isso passa a ser um exemplo para aqueles que acham, poxa, é muito bom, mas dá muito trabalho, né? Quem não quer ter trabalho é melhor comprar um picolé e ir para o sol, não vai ter trabalho nem de chupar o picolé, né? Então, na atividade rural, nós precisamos de entender, não é aquilo que dá trabalho, é aquilo que vai dar resultado em relação ao trabalho que a gente tem. E nisso, o que é importante a gente pensar aqui? A gente pensar em informações práticas, informações que eu possa transferir de uma forma simples para que o produtor possa entender e também que eu possa planejar o sistema de acordo com aquilo que ele tem, tá? Vamos entender planejar o sistema de acordo com aquilo que ele tem. Chega numa propriedade, o produtor não tem dinheiro para comprar adubo, mas ele pode, fazendo a limpeza do curral, dos vizinhos até, ele pegar esse esterco. E aí você sabendo mais ou menos qual a quantidade mínima de esterco que você precisa de ter, 5 kg por metro quadrado, a quantidade de esterco que ele vai juntar é o tamanho da área que ele vai começar a trabalhar. E aí você já trabalha num patamar de fertilidade muito elevado. Isso é bastante interessante sob o ponto de vista de planejamento, você tentando utilizar toda a estrutura que aquela pessoa tem na propriedade, usando os animais que ele já tem, toda a infraestrutura física também que ele já tem, para tentar introduzir esses conceitos de intensificação do uso do pasto. Então eu acho fundamental que vocês entendam isso, essa oportunidade. Então, em vez de chegar na propriedade e falar assim, poxa, você não tem a mínima condição porque você só tem 1 hectare aqui. É muito interessante porque dá recurso a vocês de trazer esse produtor para condições que antes ele não teria por falta de informação. Então, o tipo de composto orgânico, de adubo orgânico, nós temos basicamente o esterco de curral, né, que é muito comum. Nós temos esterco de galinha na nossa região, perto lá de Santa Maria, né, temos esterco de galinha puro, ou esterco de suíno também, em outras regiões. E aí as quantidades, esterco de curral, 5 kg por metro quadrado, no mínimo, Ismael, e no máximo, qual que seria? No máximo você pode colocar a quantidade que você quiser, eu acho que não tem problema nenhum
e não causa problema também, né? Pode queimar um pouquinho a planta no início, mas depois a resposta é muito grande. Tá? Nós temos produtores aí que aplicam 10 kg por metro quadrado, 20 kg por metro quadrado, dependendo da situação que eles têm, e o resultado ele é sempre e vai sempre numa ascendente. Nós não chegamos ainda no pico de resposta do pasto a essas quantidades. Tá? Então isso aí são quantidades mínimas. Esterco de coral 5 kg por metro quadrado, esterco de galinha ou de suína 1 kg por metro quadrado. Composto orgânico é aquele semi-acabado que a gente tem muito, é muito comum usar na cafeicultura da nossa região e tem aqui em Santa Maria, num preço de 80 até 120 reais por tonelada. A gente aplicaria esse composto orgânico na quantidade de 2 kg por metro quadrado. Tá? Então aí, a partir daí, pessoal, a gente consegue ir para os finalmente do objetivo da nossa discussão. Será que isso vale a pena? Será que vale a pena eu colocar essa quantidade toda de composto? Então aí, a partir disso, eu vou passar para vocês um enredo, né, e uma discussão para que a gente possa entender a viabilidade econômica disso e passar isso para o produtor, para que ele possa entender isso também. Primeira coisa, quando você vai comprar ou adquirir algum composto, seja ele sólido, principalmente sólido, né? Hoje nós estamos diminuindo o uso da água nos sistemas, tá? Nós temos a tal da pegada hídrica, isso é uma questão atual. Então nós estamos trabalhando muito mais com fertilizantes sólidos. Primeira coisa que eu peço a vocês como técnicos, vejam a possibilidade de fazer uma análise química desse material. Nós temos aí um exemplo, né? Um laboratório no centro de Linhares, o LIN, né? Que faz esse tipo faz com análise de solo e faz análise de fertilizante orgânico também. Então a primeira coisa que eu acho que é interessante, analisem as coisas. Vamos lembrar também que a gente está no Brasil e que muita coisa é vendida sem garantia para a gente, né? Então, o trabalho técnico, qual que é o valor de uma análise dessa? Se você for pensar, não vai nem a 100 reais, menos do que isso. E é muito vantajoso porque você deixa de trabalhar no escuro, né? Então, aí é o resultado da análise. Nessa análise nós temos a determinação da umidade, está em torno de 20%, logo esse material tem 80% de matéria seca. Outro detalhe, isso aí foi um composto orgânico que um dos alunos que estavam trabalhando no projeto, ele passou para a gente a análise, né? Relação carbono-nitrogênio do composto. Bastante interessante, não é aqui o objetivo a gente discutir relação CN, mas e nós podemos também, numa discussão posterior, calcular a quantidade de nitrogênio para você favorecer a mineralização do material. Isso é muito útil para vocês trabalharem com rotação de culturas e trabalhar com agricultura. Vocês deveriam ver isso em análise na parte de solos, eu não sei se vocês viram, mas se vocês quiserem a gente pode fazer uma discussão relacionada a isso. Aqui é só para poder mostrar para vocês que esse composto ele é semi-acabado, né? Ele está numa fase de relação CN entre 15 e 30, 15 e 30, a relação carbono-nitrogênio, e essa fase é uma fase em que o processo de imobilização do nitrogênio é igual ao processo de mineralização. Então, o que vai mineralizar é igual àquilo que vai imobilizar, né? Então não vai roubar nitrogênio do sistema. Pelo contrário, se mineralizar, ele vai disponibilizando tanto o nitrogênio quanto os outros elementos. Mas como não é objetivo da discussão central aqui, a gente pode deixar isso para uma discussão futura, se vocês acharem interessante, tá? Então é só para poder mostrar que esse composto ele estaria na faixa de relação CN17, ele chegaria até, quando está na mineralização total, ele chega até 15, né? 15 para 1,
ou 13 para 1, não sei, um valor assim, e aí você teria ele acabado. Esse é semi-acabado e enriquecido também, né? Com o esterco de galinha, que é um material orgânico muito rico, muito rico. Então a gente viu a matéria seca, a gente viu a relação CN, e eu vou fazer uma conta bem simples. Vocês podem perceber aqui que todos os outros elementos, nutrientes essenciais, também estão contidos nesse composto orgânico. Tem que analisar também o sódio, se tem, porque o sódio pode ser um problema no composto, e também o desequilíbrio do potássio, mas não vamos entrar nesses detalhes também. Eu vou fazer uma análise muito simples aqui para discutir a viabilidade da aplicação desse composto, tá? Então nós estamos vendo aqui que é 1,74% de nitrogênio, 2,90% de P2, 2,9% de P2O5 e 2,56% de K2O, tá? Essa e a matéria seca em torno de 80%, esse composto orgânico. Então nós vamos nos basear nessas informações para poder passar para vocês o que seria adequado para a gente poder comparar e para a gente poder analisar a viabilidade desse composto, tá? Vamos lá. Então nós temos como informações para esse composto uma porcentagem de matéria seca de 80%. Nós temos também porcentagem de nitrogênio de 1,74%. Isso aqui da análise, tá? Porcentagem de P2O5 em torno de 2,90%. Porcentagem de K2O em torno de 2,56%. E nós falamos para vocês que a quantidade mínima a ser aplicada seria 2 kg por metro quadrado. 2 kg por metro quadrado, se a gente transferir isso para hectare, seriam 20 mil quilos ou 20 toneladas por hectare. Primeira coisa, qual a quantidade de matéria seca desse material? 20 mil vezes 80%. Isso aqui vai dar o quê? 16 mil quilos de matéria seca aplicados por hectare. Qual que é a base da nossa avaliação, pessoal? Eu vou fazer uma comparação das quantidades que a gente acrescenta com esse composto com as quantidades que a gente precisaria acrescentar de adubos comuns de serem utilizados. No nitrogênio eu vou trabalhar com a ureia, e a ureia a um preço, vamos colocar a ureia a um preço de R$90 por saco. Eu vou trabalhar no P2O5, eu vou trabalhar o super simples, num preço de R$65 o saco. Eu vou trabalhar o K2O, como K2O, o cloreto de potássio, que teria um preço aí, vamos botar um preço menor para ele também, R$100 por saco. Então seria mais ou menos isso. Nós vamos tentar comparar. Como é que eu faço essa comparação? Qual a quantidade de nitrogênio que eu vou jogar com o composto? Eu coloquei 16 mil quilos por hectare, vezes a porcentagem de nitrogênio, que é 1,74. Então é 0,0174. Esse 0,0174, por que é 0,0174? Porque é 1,74 dividido por 100, né? Em termos percentuais, para saber a quantidade de nitrogênio que a gente aplicou. Vai dar em torno de
278,4 quilos de nitrogênio aplicados com composto. Para o P2O5, quanto que nós aplicamos? 16.000 quilos por hectare, vezes a porcentagem de P2O5, que é 0,029, 2,9%. Isso aí vai nos dar 2.550, aproximadamente, né? Dá um pouquinho mais, né? 2.550 quilos de P2O5. Aqui também vamos colocar 250. Vamos colocar para menos, né? Para poder não ser muito... Para a gente não ser muito benéfico para o composto orgânico. Vamos colocar agora para o K2O. Quanto que eu aplicaria, né, de K2O? 16.000 vezes 0,0256. Isso aqui daria uma quantidade aproximada. Eu coloquei de P2O5 em cima, seria de P2O5, isso aí seria a quantidade super simples, pessoal, perdão. Deixa eu apagar aqui. Aqui não dá quantidade. De P2O5 daria 464, em torno de 464 quilos, perdão. Então seria 400, vamos colocar 464 quilos de P2O5 por hectare que eu apliquei com composto. E de K2O, em torno de 400 quilos, dá 409, vamos botar 400 quilos. Vamos botar aqui 450, vamos colocar aqui 400 quilos, 250 de nitrogênio. Isso aqui vai dar quanto? Né? Se eu divido o... vamos fazer melhor, vamos deixar transformar primeiro para os adubos, que aí depois a gente diminui, tá? Então vamos colocar aqui, ó, 464 de P2O5, 409 quilos de K2O. Quanto que daria 278 quilos de N? Daria em torno, se a gente dividir isso por 0,45, que é a porcentagem de N da ureia, vai dar em torno de 278 dividido por 0,45 vai nos dar 617 quilos. Vamos botar 600 quilos aqui. 600 quilos de ureia, por hectare de ureia. Uma quantidade equivalente. Eu teria que aplicar uma quantidade equivalente de 600 quilos de ureia. 600 dividido por 50 dá 12 sacos de ureia. 12 sacos de ureia vezes o preço da ureia, que é, botamos R$90. Vai dar quanto de ureia? Vai dar quanto em reais aplicados com ureia? 12 vezes 90. Vai dar R$1.080 equivalente se eu quisesse aplicar a quantidade de nitrogênio que eu apliquei com composto em ureia. Só a ureia, tá? R$1.080. Ureia. Super simples, P2O5. Se eu fosse pegar super simples, dividiria por 0,18, que é a porcentagem de P2O5 do super simples. 464 dividido por 0,18 daria 2.577. Vamos botar 2.500. 2.550, né? Para poder ficar mais justo aí. Então 2.550 quilos de super simples por hectare. Vezes o preço super simples, isso aqui seria dividido por 50, que o preço é por saco, né?
2.550 dividido por 50 seria 51 sacos. Isso aqui seria 51 sacos de super simples. O que eu apliquei com o composto orgânico. Vezes R$65 o saco, nos daria uma quantidade em super simples, 51 vezes 65, vai nos dar R$3.315 aproximadamente. E com K2O, transformando para KCl, aproximadamente dividiria por 0,60. Essa divisão por 0,60, né, a quantidade que a gente aplicou, que é 400, que a gente aplicou com o composto, que é 409, dividido por 0,60, daria 681 quilos. Esses 681 quilos, nós vamos colocar aproximadamente 650 quilos. Nós estamos beneficiando a adubação química, tá? Com isso, de KCl por hectare. Isso aqui vezes 100, né, dividido por 50, dá 13 sacos. É isso? Vamos ver aqui. 650 dividido por 50 são 13 sacos. Vezes 100 dá 1.000. Vezes R$100 por saco daria R$1.300. Ó, então nós temos 3.315, 1.080 e 1.300. Quanto é que vai dar isso? 3.315 mais 1.080 mais 1.300. Só na adubação equivalente, que eu teria que fazer equivalente com adubos minerais, considerando o NPK, eu gastaria um equivalente a R$5.695. R$5.695 por hectare para compensar isso, né? Para compensar essa adubação orgânica. Então, ó, 5.000, então vamos colocar, se eu fosse fazer a adubação química só considerando o NPK, as fontes de NPK, para equilibrar esse composto, nós vimos que tem muitas outras fontes e de forma equilibrada também, macro, micro, mas fazendo só o NPK, eu precisaria gastar o equivalente com adubação química de 5.695. Poxa, então tá bom. Então vamos pegar esse valor aqui e vamos dividir pelas 20 toneladas que eu precisaria aplicar de composto. Para ver o ponto de equilíbrio só para NPK, em termos de qual o valor da tonelada que seria justo, até que valor da tonelada seria justo eu aplicar o composto, porque o composto tem valores adicionais, então é só eu dividir isso por 20, porque eu apliquei 20 toneladas para ver o valor por tonelada. Então o ponto de equilíbrio, pessoal, para ser vantajoso, comparando apenas com o NPK, seria R$284,75 por tonelada. Eu poderia gastar até isso aqui, né? E a gente sabe que o composto orgânico é muito mais vantajoso, porque ele é bem mais equilibrado, e poderia gastar até isso aqui. Vamos botar R$280. E aí eu faço a pergunta, qual o valor do composto na nossa região? Batido na propriedade, né? Qual que é o valor desse composto na nossa região? Pessoal, ó,
a R$100, 110, R$120. Aí eu pergunto para vocês, será que não vale a pena? Então é esse tipo de avaliação que é importante a gente fazer para levar o produtor a entender o que a gente está propondo na propriedade dele. Além de todas aquelas vantagens que eu coloquei, né, a respeito da utilização do composto orgânico, financeiramente, quanto mais caro, né, o adubo químico, melhor é o aproveitamento desse composto orgânico, tanto financeiro, tá, quanto de estratégia, tá certo, gente? Então, esse seria o objetivo da nossa discussão, da nossa aula. Espero que tenha ficado claro para todos vocês, né, que vale muito a pena fazer adubação com composto orgânico, valeria muito a pena. Hoje tem muitos produtores usando o esterco de galinha puro, a porcentagem de matéria seca é bem menor, mas seria 45, mais ou menos, R$45 a tonelada. Lá em Itarana nós temos o Marcos Basílio, que está usando muito isso, né, em torno de 20 hectares que ele tem irrigado nas proximidades da sede dele lá, e aí ele tem trabalhado muito isso e tem melhorado muito as condições de suporte do pasto e diminuído também a necessidade de coxo ao longo do ano. Então aí nós estamos falando de um sistema, de um produtor que está trabalhando, que tem a produção de mais ou menos 3 mil litros de leite por dia, né? Tem aí em torno de 250 a 300 vacas em lactação. Será que isso para um produtor pequeno não seria vantajoso? Talvez até mais, porque o retorno que ele vai ter em termos de mão de obra é muito importante. Vamos pensar na mão de obra familiar e no aproveitamento da mão de obra no campo. Hoje em dia é um fator de muita importância na hora da gente decidir por uma atividade. Então, fico por aqui nas nossas discussões sobre fertilidade. Espero que essas videoaulas sirvam para a orientação de vocês, para que vocês possam ter uma argumentação na hora de utilizar e ganhar experiência com esse tipo de alternativa tecnológica, tá certo, gente? Peço que vocês vejam a aula quantas vezes precisarem, vejam todas essas partes, leiam o material escrito e tentem fazer a atividade que eu vou propor durante essa semana também, para complementar as 3 horas de aula. Um abraço a todos.